Por isso que tem hora que eu atropelo o livro. Tem hora que eu explico. Depois que eu vou ver que a explicação vai aparecer lá na frente. Então, vamos lá no quadrinho rosa? Vamos começar lá, então. Nós vamos falar sobre entrevista. Primeiro, eu vou explicar para vocês a respeito de entrevista. Como que acontece uma entrevista? A entrevista, ela tem que ter, no mínimo, 2 pessoas. O entrevistador, né? Quem é o entrevistador? É aquele que faz as perguntas, é aquele que faz os questionamentos, é aquele que leva determinado assunto para o público, é aquele que questiona sobre determinado assunto com algumas pessoas, né? Então, nós precisamos do entrevistador e precisamos do entrevistado. Quem é o entrevistado? É aquele que vai responder as perguntas do entrevistador. É aquele que vai falar sobre o assunto com o entrevistador. Então, não existe uma entrevista apenas com uma pessoa, né? Então, ela precisa de, no mínimo, 2 pessoas. Então, quem faz a pergunta e quem responde a pergunta. Então, o entrevistador é quem pergunta e o entrevistado é quem responde. Né? Então, nós precisamos de, no mínimo, essas 2 pessoas. Tinha só 2 pessoas para uma entrevista? Não! O entrevistador, ele pode perguntar 3, 4. A gente vê vários programas de televisão que são baseados em perguntas, né? Com vários entrevistados, né? Então, numa entrevista você pode falar sobre uma doença, numa entrevista você pode falar sobre assuntos financeiros, em uma entrevista você pode questionar sobre o modo de vida de uma determinada pessoa. Então, a entrevista, ela pode abordar N assuntos, vários assuntos, né? Ela pode ser uma entrevista mais séria, né? Sobre um assunto mais sério. Né? Por exemplo, a gente pode fazer uma entrevista com uma pessoa sobre o falecimento, sobre o assassinato de uma outra pessoa. Então, é uma entrevista mais séria, que exige uma postura mais séria, né? Nesse caso, o entrevistador, ele tem que ter um emocional muito forte, porque o entrevistador, ele não pode se deixar abalar com a história. Então, tudo isso envolve uma entrevista. Por exemplo, eu não posso entrevistar uma pessoa sobre a doença dela. Vamos supor, Maria está com uma doença rara em um estado terminal. Aí lá vai eu entrevistar a Maria. Aí eu vou chegar lá e vou falar: Maria, boa tarde, eu sou a Raíssa do Jornal Decisivo, vim te entrevistar. Nós ficamos sabendo, chegou para nós a informação que você tem uma doença rara. Gostaria que você contasse para o nosso público hoje a respeito da sua doença. Aí ela começa a falar: quando eu tinha tantos anos, eu peguei essa doença, eu estou ficando desfigurada, a minha pele está assim, assim, assim. Aí no meio da entrevista ela começa a contar e chora. Aí eu vou me comover e vou ficar: ai, Maria, que triste. Aí eu não posso entrar na história da Maria e começar a chorar junto com ela. Já pensou como sairia essa notícia no jornal? O entrevistador e o entrevistado chorando. Então, quem faz a entrevista tem que ter um estado emocional legal, né? Porque ele não pode se envolver em momento nenhum com a história. Ele tem que estar ali super frio, né? Então, tem várias questões que a gente deve analisar numa entrevista, tá? Então, essa foi uma explicação geral sobre o que é uma entrevista, sobre os temas que nós podemos abordar em uma entrevista, né? A quantidade mínima de pessoas para que a entrevista aconteça, tá bom? Então, lá no quadro roxo, fala assim: em uma entrevista, é importante estar atento à maneira como você vai falar com o colega ou com a pessoa entrevistada, tá? Então, aos gestos, aí aqui, ó, posição e movimento das mãos, da cabeça e das pernas. Então, é o que eu acabei de falar para você. Você tá fazendo a entrevista, você não pode ficar fazendo assim, ó. A pessoa tá falando, você tá assim. A pessoa tá falando, você tá enrolando o cabelo. A pessoa tá falando, você tá coçando o nariz. Então, você tem que estar em concentração com a pessoa. Então, você tem que focar nela, né? Você olha olho no olho da pessoa e postura,
corpinho retinho, cabecinha retinha, atenta a tudo que ela está falando, porque qualquer palavra que ela fala, você precisa saber. Então, nada de fazer uma entrevista assim, ó, dançando, mexendo, enrola cabelo, e coça a orelha, e coça nariz, não. Elegância. Cadê? Deixa eu ver meus alunos elegantes. Cadê a postura dos meus alunos? Só os meus alunos elegantes. Deixa eu ver. Ah, eu só tenho um aluno bonito e elegante. Serão ótimos entrevistadores. Gostei. Muito bem. Então, estejam atentos a isso, tá? Ao ritmo da fala e ao tom de voz. Lá no livro 2, eu falei com vocês a respeito da fala, né? A questão da fala, da importância da fala culta, né? Eu não posso chegar para fazer uma entrevista com a Maria, que está com uma doença terminal, e falar assim, e aí, senhora, como é que você tá? Tudo beleza? Mas fiquei sabendo que você tá morrendo, Maria. Eu não posso, eu tenho que chegar, senhora, chegou a nós o fato de que a senhora tem uma doença, então até o tom de voz. Como é que eu vou falar assim, e aí, Maria, tudo beleza, Maria? Fiquei sabendo que você tá morrendo, Maria. Que é isso? Você vai morrer que dia? Aí eu termino de matar a coitada da Maria, né? Então, o tom de voz, Maria, boa tarde, Maria. Eu sou a Raice, lá do Jornal Decisivo Júnior. Nós estamos aqui, eu e a minha equipe, para fazer uma entrevista com você. Chegou a nós a informação que você tem uma séria doença, uma grave doença, né? Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer uma entrevista. Aí, lá embaixo. É importante observar se a forma de tratamento está adequada à situação. Então, é o que eu falei para vocês. Existe uma entrevista mais séria, no caso, quando eu vou entrevistar uma pessoa que está doente, né? Uma pessoa que está, às vezes, numa prisão, né? Está presa. E tem também aquelas entrevistas que são aleatórias, que são alegres, que são para brincar, para fazer piada. Então, até o tom de voz muda nessas entrevistas, né? No caso aqui, formal e informal, é o que eu acabei de falar para vocês. A linguagem formal, que é quando eu falo, né, sério, igual quando eu vou entrevistar, o exemplo que eu dei, e a informal, quando eu estou brincando, quando eu vou levar na brincadeira, quando a gente vai contar piada e tal. Então, aí eu posso usar uma linguagem informal, sim, tá? Então, deixa eu ver aqui. Também é necessário respeitar o momento de fala de cada um, ouvindo o colega com atenção ou a pessoa que está sendo entrevistada, tá? Nenhum dos dois pode atrapalhar a fala um do outro. Então, se eu vou te entrevistar, eu vou falar assim, boa tarde, Antônio Rafael, tudo bem com você? Aí, antes dele responder, quando ele vai falar bem, eu já falo, quantos anos você tem? Aí ele fala, sério? Ô, Antônio Rafael, tantos anos. Então, assim, a gente não pode se atrapalhar. Então, eu tenho o meu momento para perguntar e ele tem o tempo dele de responder. Então, cada um no seu tempo, ok? Então, agora sublinhem todo este quadro roxo. Tia, é para sublinhar o quê? Tudo. Tá? Você queria falar com a mamãe? O quê? Sexta-feira, eu vou fazer... Sexta-feira, a tia Romênia vai mandar um link em qualquer lugar. Ela fala pra fazer... Tá, então depois você me Ela fala, fala tá? pra... Sublinharam aí, então? Depois você explica, tá? Tá bom. Sublinharam? Então, agora vai lá no anexo, depois que você sublinhar, vai lá no anexo 2. O anexo 2 está na página 173 e destaca essa parte aqui, ó. Essa aqui. Vai lá no anexo 2 e destaca essa parte aqui. Tem duas partes, tá? Mas você vai cortar só essa que eu estou mostrando. Página 173. Página 173. Destaca só o anexo 2. Destaquem aí só o anexo 2. Esse, ó.
Destacaram? Destacaram aí? Lá na página, gente, 67 e 68, nós vamos fazer uma entrevista, tá? Então, lá fala assim, ó, agora que o roteiro da entrevista está pronto, o roteiro é esse aqui, ó. Nós vamos montar esse roteiro, tá? Então, vamos lá comigo. Título da entrevista. Título da entrevista. Aí, o título da nossa entrevista, eu vou colocar como setinha, tá? O título da nossa entrevista é Conhecendo o trabalho do... Opa, que esse aqui ficou feio. Conhecendo o trabalho do papai. Eu gosto de colocar os papais aí no meio das aulas, por quê? Porque geralmente quem sempre tá junto são as mães, né? Então a gente vai dar umas tarefas aí para os pais também. Então, conhecendo o trabalho do papai. Se você não mora com o papai, tia, eu não moro com o meu pai. Então, você pode colocar lá, conhecendo o trabalho do vovô. Tia, eu não moro nem com meu pai, nem com meu avô. Então, conhecendo o trabalho da mamãe, tá? De quem é o seu responsável. Então, o título é Conhecendo o trabalho do meu pai, do papai. Aí, nós vamos para o texto introdutório, que é o que vai introduzir a sua entrevista, tá? Então, texto introdutório. Aí, você vai colocar assim, ó. Hoje, no dia 1º de setembro, hoje, no dia 1º de setembro, estarei, pode ser estarei, né? Porque nós não vamos fazer de grupo. Então, hoje, no dia 1º de setembro, estarei entrevistando. Hoje, no dia 1º de setembro, estarei entrevistando o papai para saber um pouquinho mais sobre o seu dia a dia. Então, hoje, no dia 1º de setembro, estarei entrevistando o papai para saber um pouquinho mais sobre o seu dia a dia e como funciona. Podem ir escrevendo já aí na folhinha, tá? E como funciona o seu trabalho. Então, aqui, gente, o que ele faz, como ele faz, quais as ferramentas ele usa. Muito bem. Aí, ok, né? Então, essa é a primeira parte, tá? Então, essa é a primeira parte. Aí, lá na pergunta 1, nós vamos fazer aí 2 perguntas. Eu vou colocar aqui porque meu quadro lá encheu e depois eu vou apagar. Lá na pergunta 1, a gente vai colocar qual o seu nome. Vou colocar aqui, eu mando foto, tá? Pergunta 1, qual o seu nome? Qual o seu nome, né? Qual é seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome?
Aí, lá na pergunta 1, qual o seu nome? Aí ele vai falar João. Aí a gente vai perguntar assim, qual o seu nome? Aí, para a gente saber há quanto tempo que ele está na profissão, nós vamos perguntar assim, ó, há quanto tempo... Não, há quanto tempo vai ser a segunda pergunta, né? Porque eu não sei nem qual que é a profissão dele, como é que eu vou perguntar há quanto tempo que ele está na profissão? Então, a primeira pergunta é, qual o seu nome? Aí ele vai responder o nome dele, né? Aí a gente vai colocar qual sua profissão? Qual é sua profissão? Então, aqui, ó. Aqui, ó. Tudo na pergunta 1. Eita, que meu tempo vai acabar. Tudo aqui na pergunta 1, ó. Qual o seu nome? Aí ele vai falar, João. Aí você vai falar, qual é a sua profissão, João? Aí ele vai falar, sou mecânico, sou padeiro, sou sapateiro, sou professor, sou advogado, sou médico, sou lojista, sou empreendedor. Aí você fala, empreendedor de quê? Então você vai perguntar. Isso tudo aqui na pergunta 1, ó. Qual o seu nome e qual é sua profissão? Aí na pergunta 2, você vai falar, gostaria de saber como funciona. Eu vou mandar a foto depois para vocês, tá? Até porque meu tempo aqui já era. Gostaria de saber como funciona o seu trabalho. Gostaria de saber como funciona o seu trabalho. Aí ele vai te falar, eu trabalho da seguinte forma, com tantas pessoas, tenho um chefe ou sou o patrão. Ou então ele vai falar assim, bom, eu sou policial, trabalho no quartel com tantos policiais, o nosso trabalho é vigiar a rua, vigiar a loja, ou sei lá, trabalho no exército, enfim. Ele vai te responder qual é o nome dele, como se você não conhecesse. Então, lembrando que você tem que estar sempre usando a linguagem formal para falar com ele, tá? Porque nesse momento ele não é o seu pai, ele é um entrevistado e você é o entrevistador. Então, postura, elegância, tá? Esteja bem arrumadinho, bem bacana e tal, e faça a entrevista. Então, ele vai falar primeiro o nome dele e depois a profissão. E depois, na segunda pergunta, você vai falar que gostaria de saber como a profissão dele funciona, o que ele faz, com quem ele faz, como ele faz, tá? Então, essa é a primeira parte. Com essa primeira parte pronta, que é o título, tá ali, a introdução que está aqui e essas 3 perguntas, você vai responder a página 67 e 68, tá? Lá na número 1 fala assim, ó, o professor vai organizar a turma em trios. Então, eu não vou organizar ninguém em trios, eu vou fazer individual, cada um vai fazer o seu, né? Então, entrevistador, você vai colocar o seu nome completo, tá? Então, entrevistador, aí você vai colocar o seu nome, ok? Entrevistador, Raíssa Micaele Oliveira de Paula, sou eu, entrevistador. Entrevistado 1, papai João, papai Márcio, papai Matheus, papai Leandro, papai é o nome do papai, tá bom? Entrevistado 2 não tem, é só o papai mesmo, tá? Então, vai lá, número 2. Normalmente, em uma entrevista, utiliza-se um tratamento mais formal. Então, é o que eu falei para vocês. Saber falar, né? Usar uma linguagem mais formal, enfim. Levando em consideração a idade.
é da pessoa que vai estar relacionando. No caso, o familiar, né? Combinem como será o tratamento utilizado por vocês. Então, você e o papai, ou você e o seu entrevistado, vocês vão combinar. Se vai ser uma entrevista mais para o lado da piada, da brincadeira e tal, ou se vai ser uma entrevista, boa noite, uma coisa mais séria, tá? Então, isso aí é você e ele que vai combinar, tá bom? Então, pode ser das duas formas. Número 3. Siga um roteiro elaborado na aula anterior, escrito na ficha do anexo 2. Então, você vai seguir isso aqui, ó. Então, você vai chegar lá e vai falar, boa noite, hoje... Aí você vai falar, boa noite, eu imagino que noite, estou falando noite, porque geralmente os pais trabalham e chegam à noite, né? Então, você vai falar assim, ó, boa noite, eu sou Raice, hoje, no dia 1º de setembro, estarei entrevistando você, ou o senhor, né? Para saber um pouquinho mais sobre o seu dia a dia e como funciona o seu trabalho. Você está disposto a me responder a todas as perguntas? Ele vai dizer sim, pode perguntar. Você vai lá. Primeira pergunta, qual o seu nome? Aí ele vai falar, o meu nome é João. Ah, prazer, João. Eu sou fulano de tal. João, qual a sua profissão? Aí ele vai falar, eu sou mecânico. Ah, que interessante, João. Muito legal a sua profissão. Todos nós precisamos, né, da sua profissão na ativa. Beleza. João, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o seu trabalho, como funciona. Eu gostaria que você me contasse um pouquinho mais sobre a sua profissão. Como funciona, o que você faz, onde você trabalha. Você pode nos contar? Aí é a vez do João. Aí ele vai contar tudo sobre a profissão dele, o que ele faz, com o que ele mexe, quem trabalha com ele, enfim. Tá bom? Tia, essa entrevista tem que ser escrita? Não, essa entrevista tem que ser gravada, igual Jornal Nacional, tá bom? Então, ela tem que ser gravada. Lá na número 4 está explicando tudinho sobre a gravação, tá? Você vai seguir isso aqui, ó. Ok? Essa é a tarefa de português. Tia, tem que mandar a tarefa de português. Hoje tem dois. Gente, Henrique, cadê seu cronograma? O Henrique todo dia me pergunta, tia, que página? Cadê o cronograma do senhor Henrique Freitas? Então, a tarefa de português, gente, eu só tô com 3 minutos aqui, vai encerrar minha aula. Então, a tarefa de português de hoje tem 2 etapas. Tia, tem que mandar foto? Tem. Você vai me mandar a foto da página 67, que é onde você vai responder número 1 e 3, e essa parte aqui, ó. Tá? Então, você tem que me mandar a foto da página 67 e dessa aqui. E a tarefa de português tem a segunda etapa, que é a parte do vídeo, tá? A entrevista tem que ser gravada e tem que ser enviada, tá bom? A parte do anexo, Henrique, é página 172 e a tarefa é página 67, o anexo 173, tá? E a tarefa 67, 68. Então, eu vou encerrar aqui a aula de português, porque ela vai cair aqui já e ela começa a travar. Então, tarefa de português, mandar foto da página 67 e do anexo preenchido com isso aqui, que eu vou digitar lá no grupo agora, e mandar o vídeo da gravação, ok? Da gravação da entrevista. Então, beijo, até agora na aula de história. Tchau, tchau. Mas deu tudo certo. Deu?